Começou a gravar novamente. Então, agora que a Tayana está entrando aqui de novo, né, seguiremos aguardando as passarinhas e vamos aqui com 4 finalistas dessa categoria disputadérrima, né? Assim, tem algumas categorias. Ixi, lá vem um tal de Murilo Romero. Alguém conhece Murilo Romero? Sim, sim. É Quali. Ah, beleza. Ela tem um tal, Agora eu tenho que perguntar. Categoria disputadérrima, né? Porque assim, o prêmio tem essa característica. Assim, tem algumas categorias que a gente tem muitas inscrições e. Letícia, eu conheço. A gente tem muitas inscrições, mas a gente percebe que a coisa vai acabar chegando num nível de distanciamento assim por conta do excesso de inscrições. Agora, tem algumas categorias que têm poucas inscrições e a gente percebe que quando a coisa funilar, ela vai ficar assim muito acirrada em virtude da qualidade e da participação de cada um. E essa categoria especialmente aqui é impressionantemente muito especial, porque o índice de participação é muito bacana de se acompanhar. Legal. Bom, o fato é que é o seguinte, a ideia aqui, como eu estava dizendo no outro início, é justamente a gente, né, fazer valer essa essência do prêmio, que é justamente a sua característica horizontal, onde participa quem quer, né? A gente tem 3 etapas de votação, as pessoas são votadas assim pelos profissionais, pelo público, pelos jurados, existe um escolhido por conta dessa soma de pontos respeitados os seus pesos, que nós anunciaremos mais precisamente na nossa realização, que está agendada para os dias 17 e 18 de julho. E até lá, milhares de ações promocionais, milhares não, né? Dezenas de ações promocionais, muita informação e, principalmente, fazer esse documento aqui, gente, que eu considero isso aqui um registro no que se refere às percepções e às opiniões dos finalistas dessa categoria no segundo ano de pandemia, em abril de 2021. Né? Isso tudo está indo lá para o nosso YouTube e certamente daqui a alguns anos, daqui a 10 anos, nós vamos poder ver o que nós pensávamos sobre essa atividade, sobre ser profissional da música, sobre o prêmio profissional da música, sobre música, arte e cultura, nesse segundo ano extremamente difícil para a humanidade e em especial para nós aqui do Brasil. Afinal de contas, esse indesejado que reside aqui a 3 quilômetros de mim, em Brasília, além de não servir para coisa nenhuma, ainda atrapalha não só todo o país, como o mundo inteiro. Enfim, sem querer citar nomes, afinal de contas, a nossa vibe aqui é outra, vamos começar conhecendo um pouquinho, de forma assim, muito 140 caracteres, né? muito tweet, sobre Mauaca, Arranco de Varsóvia, Ordinários. Esse nome eu preciso me sentir à vontade para falar esse nome, que eu ainda acho que eu estou assim, falando de uma forma que não é a correta. Equali e vamos aguardar as passarinhas. Da minha esquerda para a minha direita, vou seguir aqui a ordem, está a querida Tayana Machado. Tayana, seja bem-vinda. Você está falando de onde? Estou falando aqui do Rio de Janeiro. Opa, mas do Rio de Janeiro de onde? Porque o Rio de Janeiro tem lugares e lugares, né? Não, estou falando do bucólico bairro do Rio Comprido, aqui na Zona Norte legal, do Rio bacana. de Janeiro. Sim. Bom. Sou integrante do Equali, né? Sou uma das mais novas integrantes do Equali, na verdade. E mais novas de idade ou mais novas de tempo de Equali? Olha, acho que de tempo de Equali mesmo, que de idade não tá rolando, não. Mas é isso, Equali é esse grupo que já existe há um tantão de tempo, tem uma história super bacana aí nesse cenário dos grupos vocais aqui da cidade, né, do Brasil. Temos aí André Protásio e o Flávio Mendes à frente da parte musical do grupo, a Letícia, que também está aqui na reunião como nossa super produtora, junto com a Aninha, Murilão aí fortalecendo também, está aqui na reunião
das antigas aí do Equali, né, Murilo? E é isso. Talvez o Murilo possa até falar um pouquinho, né, assim, sobre o Equali com mais propriedade, já que ele é veterano aí do grupo. Murilo, já que entregaram que você é o veterano do grupo, vamos agora saber um pouco da longa história do Equali. Tem que liberar o microfone. Seu microfone está travado. A gente sabe que você canta bem, mas assim, sem o microfone. Pronto, agora já está destravado. Agora foi. Rapaz, bom, antes de mais nada, boa tarde para todo mundo. Tá? Opa! É um prazer estar participando dessa atividade aqui, do prêmio. Uhum. E como a Tainá falou, né, tem os mais novos e tem os mais velhos. Né? O Equali é um grupo que já existe desde 1990, tá? E já vão quase 30 anos aí de atividades. Na verdade, 31, né? 31, estamos entrando no 31. E já tivemos, assim, várias etapas, né? Quer dizer, hoje a gente tem uma formação com 16 pessoas. Eu estou desde 95, quer dizer, eu ainda não fui o fundador, acho que de fundador hoje só tem o André Protásio, que é o regente, né? E a Letícia também vem da mesma época comigo. Só um minutinho, Murilo. Rita Braga, vocês conhecem? É do Mauaca. É do Mauaca. É que nós, antes de vocês entrarem, Murilo e Letícia, nós sofremos um ataque hacker aqui. Por isso que agora Opa, que bacana, hein? A gente mora aqui do lado de um sujeito que ele fica vendo o que a gente fica fazendo, entendeu? Pois é, cara. Será que veio lá do gabinete do ódio esse hacker? Olha, eu não sei, porque eu acho que o ódio não merece nem um gabinete, né? Mas, enfim, deve ter sido de algum lugar. Mas ele tem, né? Agora, Murilo, por falar em 1990 a 2021, então quer dizer que vocês começaram do Collor e estão em pleno Bolsonaro, né? Cara, são coisas assim, infelizmente a gente tem essas ligações, mas já passamos por Lula também, entendeu? Que é uma coisa bem mais prazerosa do que isso que a gente está vivendo hoje em dia. Ontem, por exemplo, na live que a gente fez com as empresas de produção de evento, nós falávamos disso, né? Porque tinha um sujeito participando, o Alexandre Heine, que era da Funarte, e ele falando, Gustavo, porque na época do Lula aí eu estava trabalhando, fazendo a curadoria da Funarte, do projeto Pixinguinha. Eu falei, bicho, eu fui aqui em Brasília na reestreia do Pixinguinha, que inclusive teve o show do Paulinho da Viola, e a presença do Lula, quer dizer, esse é do tempo que o presidente ia ver música brasileira, é um tempo... Não, os presidentes que gostam de cultura, que gostam de arte, eles frequentam, né? Logicamente, esse outro prefere frequentar quartel, entendeu? Deixa ele falar. Deixa ele, isso aí não tem problema, não. Ele ainda vai sair. Um tempo que Gilberto Gil era ministro da Cultura, né? Houve um tempo. Isso. A gente teve boas histórias e teremos outras ótimas também. Certamente. Isso aí eu acho que certamente a gente vai mudar esse quadro. Mas de uma forma ou de outra, quer dizer, eu acho que tudo isso que está acontecendo hoje em dia é mais uma parte de um esforço da gente se manter lutando pelo quadro da cultura do Brasil, né, cara? Porque hoje, mais do que nunca, a arte é resistência. A gente está sofrendo, né, a nossa vida é palco, né, cara? A nossa vida é contato, é gente, é público, e a gente está sendo severamente punido, né, pela falta que a gente tem dessa atividade próxima ao nosso público. E o que resta para a gente é isso que a gente está fazendo agora, né? Entrar na rede e tentar fazer alguma coisa que consiga chegar e ainda atingir as pessoas. As pessoas também estão ávidas por isso daí, né? Esse projeto da Lei Aldir Blanc foi muito bom, quer dizer, teve muita atividade cultural, principalmente nesse começo de ano. Eu espero que eles repitam a dose esse ano também, porque essa pandemia, ao meu ver, não passa tão cedo. Inclusive nesse porque ano, tem gente torcendo, né, tem gente trabalhando para que ela não passe, né? Exatamente. E eu acho que a gente tem que caminhar dentro desse novo canal de comunicação com o público, né?
A gente Em breve, tem que se reinventar, a gente vai... Depois que nós fizermos aqui todas as apresentações, a gente vai fazer um debate justamente sobre inovações, reconfigurações, repaginações, como que vocês estão se virando, como é que vocês estão se reapresentando dentro dessa possibilidade que nos sobrou nesse momento, né? E que, conforme você falou, né, Murilo, eu acho que esse ano a gente continua por aqui mesmo, né? Por aí mesmo. Tá ok. Mas continua a apresentação aí, depois a gente discute mais. Aqui, ó. Bom, agora o negócio deu uma embaralhada, eu vou voltar aqui para a esquerda para ficar vindo para a direita. Nada contra a direita, mas vamos vir da esquerda para a direita. Aqui, esse casal lindíssimo aqui, Ordinários Grupo Vocal. Agora sim, espero que não esteja falando com muito carinho, né, sobre vocês, e é esse o nome mesmo, né? Então, tá bom, vamos conhecer um pouquinho sobre vocês. Já sabemos que o Equali é do Rio de Janeiro e são 16 pessoas. Temos a presença de um veterano, bem bom deixar claro isso, né? A Tayana quis deixar isso bem claro. E agora vamos para vocês, vai lá. Bom, nós somos do Rio de Janeiro também. Também? Estamos juntos há 12 anos. Agora. Somos Augusto Ordini e Maíra Martins. E aí, membros fundadores, né? Pois é. Uhum. Durante esses 12 anos, a gente já teve algumas diferentes formações, né? Como todos os grupos que sobrevivem nesse tempo necessário para que isso aconteça. Enfim, falando sobre o Ordinários especificamente, a gente é um sexteto vocal com percussão. Então, somos, na verdade, um septeto no total, né? A gente trabalha também com alguns instrumentos, mas nosso foco é sempre no arranjo vocal. Muita coisa nossa é só com percussão, né? Principalmente vozes e percussão. Uhum. E a gente já estamos no 6º CD agora, né? Produzindo. Enfim, tivemos um projeto de MPB, um projeto de choro, um de bossa nova. Mulheres compositoras. De mulheres compositoras. E ao longo desses anos, Carmen Miranda. E ao longo desses anos, a gente tem se especializado muito focado muito na questão da história mesmo da música brasileira, né? De visitar diferentes épocas, diferentes temas, diferentes compositores que são muito importantes nessa história, né? Fala aí um pouquinho. É isso aí mesmo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta assim, a título de curiosidade pessoal. Por que o nome Ordinários? Tem algum? Logo que a gente começou, tinha 2 cantores, eram muito fãs de um grupo chamado Swingle Singers. E o Swingle Singers tinha aquela onda de que o arranjador do grupo era o Ward Swingle. Então tinha a brincadeira Swingle Singers, os cantores do Ward Swingle. E aí, então, como eu sou Augusto Ordini, os 2 caras falaram, era uma brincadeira no início. A gente que vai ser os cantores do Ordini, já que eu sou o arranjador. E aí, então, eram os Ordinários, os cantores do Ordini. Eu, particularmente, não gostava tanto assim não do nome no início, mas ficou. E aí todo mundo se acostumou. E aí ficou. Aí até hoje é isso aí. E era Ordinários, mas aí depois a gente ficou sabendo que... A gente tentou fazer uma página de YouTube, descobriu que tinha um grupo de funk já com Ordinários, com O no final. E aí trocamos para Ordinários, em latim. Mais internacional. Saquei, muito bom. E o Ordinário está em atividade desde quando? Acho que não prestei atenção. Desde 2007. 2007. Começou assim, o quarteto fundador, né? Se juntou no final de 2007. E aí a gente fez testes para as cantoras que iam complementar o grupo. Começou mesmo lá no 2008. E vocês já conheciam o Equali? Bastante dentro. Essa é uma pergunta curiosa, que inclusive eu sou mais velho no Equali do que a Tayana. Então quer dizer que tem uma mixagem aí, tem uma mixagem. E, na verdade, a gente cantou no Equali, né? Já faz muito tempo que a gente não canta mais, o Augusto cantou mais tempo. Eu participei do primeiro e do segundo CDs do Equali, né? O primeiro do Gilberto Gil e o segundo de Milton Nascimento. Maíra participou do CD de Milton Nascimento.
Eu só não participei do arranco porque o Pauleira não deixou, que senão eu tentei também, mas não consegui. Eu fiz teste. Não Ou seja, vocês dois são viciados em grupos vocais, né? Somos. Ó, Gustavo, eu vou te falar que eu, fã do Equali, ouvia Maíra, Augusto, Letícia, Murilo, esse povo todo, esses CDs todos, eu ouvia e ficava, ai, gente, quem sabe um dia eu vou ser do Equali, olha aí. Não é? Tô aqui nessa live maravilhosa com gente de quem eu sou fã. Não é lindo isso? Eu acho isso um momento lindo, sim. Eu também concordo. Bom, vamos passar para Magda Pucci, diretamente de São Paulo, capital, Mauaca, a nossa, inclusive, última campeã nessa categoria, viu? Vamos lá. Tudo bem com você, querida Magda? Tudo bem, Gustavo? Que bom estar aqui. Muito bom a gente poder conhecer também os colegas aí de profissão, a moçada que curte cantar coletivamente, né? Que isso é um prazer imenso e é uma coisa muito particular, né? De estarmos ouvindo as vozes de todos e criando as nossas versões das músicas. Então, Mauaca também já é velho de guerra, a gente tem 25 Não, vamos parar com esse negócio de velho de guerra aqui, que não por causa do velho, mas por causa do guerra, entendeu? Não, já está no estado há muito tempo, 25 anos, a gente comemorou ano passado, até junho a gente está comemorando 25 anos de existência. O grupo passou por várias formações, mas a formação que está comigo até hoje já tem 17, 18 anos. Não é um grupo exclusivamente vocal, tem um grupo instrumental que acompanha bastante potente, com 6 instrumentistas, cello, flauta, acordeon, vibrafone, contrabaixo, muitas percussões, mas a gente tem sempre no nosso repertório músicas a capela, né? Músicas exclusivamente vocais, porque essa foi a origem do grupo, né? A gente começou como um grupo a capela, que tinha muita vontade de pesquisar o jeito de cantar de várias mulheres do mundo, né, dos vários grupos femininos do mundo, os coletivos vocais, começando pelas mulheres búlgaras, que é uma grande paixão minha, que mudou o meu jeito de pensar, o jeito de cantar, né, coletivamente, passou pelas finlandesas, pelas sul-africanas, pelas japonesas, a gente foi meio que de forma autodidata, achando lugares para poder pesquisar isso. Então, foi um grupo que começou muito num processo de experimentação, e depois entraram os instrumentistas, e recentemente a gente fez um show chamado Namá Parirê, que é só as cantoras com percussão, a gente mesmo tocando percussão, que é focado nessa presença vocal feminina no mundo. Que legal. 25 anos Mauaca, Equali 1990, Ordinários 2007, porém o pessoal do Ordinários já tinha aí uma vivência em outras, né? Amanda Moraes é amiga de quem? Amanda é produtora do Mauaca. Ah, legal. Seja bem-vinda, Amanda. Agora vamos, para acabar as apresentações, vamos falar sobre Arranco de Varsóvia, essa legenda vocal da cidade do Rio de Janeiro, quer dizer, do estado do Rio de Janeiro, com essa figuraça aí, a Cacala. Muito prazer em receber vocês. E, olha, muito obrigado por ter o Arranco participando do prêmio, que vou te falar um negócio. Esse ano nós estamos aqui com um paredão desse grupo vocal da pesada, né? Pô, a gente está muito feliz de estar aqui. Eu vejo muitos amigos aqui. O povo é realmente viciado em vocal. Já trabalhei com várias pessoas aqui. A gente ama muito isso. O Arranco também está nos 25 anos, indo para 26, né? O Arranco surgiu originalmente de uma insônia do Pauleira no Japão. Ele estava de ponta cabeça e teve essa ideia, ainda bem, essa louca ideia, mas muito feliz, de juntar samba com vocal, né? E aí a primeira formação era um quinteto, era o Pauleira, o Muri, a Eveline Hecker, a Soraya Ravelli e a Rita de Cássia, a Rita Peixoto. E essa formação veio mudando. Eu entrei em 2001, nessa época do teste, que temos aqui vários... Deu fila para fazer teste para o Arranco, né?
E aí entramos, então, substituíram as 3 cantoras, entramos eu, a Andréa Dutra e a Elisa Queiroz, né? E hoje, depois disso, o Muri Costa saiu, que era o parceiro do Paulinho, né? Ficamos as 3 mulheres e o Paulinho, e hoje a Elisa saiu, já tem acho que uns 3, ou mais ou menos uns 3 anos, e viramos um trio. Eu, Andréa Dutra e Paulo Malaguti de Pauleira. Então, o grupo está... Aí já temos, considerando uma coletânea, temos 6 CDs, sendo que um deles também é DVD. Acabamos de lançar, aliás, 7, porque acabamos de lançar um álbum ao vivo, falaram aí da Lei Aldir Blanc, né? Que viabilizou aí num projeto 4 Cantos do nosso produtor. Um dos 4 cantos era o nosso, então a gente regravou, com essa formação, foi uma oportunidade incrível, a gente regravou o Samba de Cartola, álbum que foi icônico, assim, né, do Arranco. Eu era muito fã também, ouvia, sugando aquelas vozes incríveis, os arranjos, e exatamente por esse projeto financiado pela Lei Aldir Blanc, a gente conseguiu regravar, né, os arranjos com essa nova formação. Então, um luxo. É um álbum ao vivo que está disponível aí em todos os aplicativos de música, né? Então, a gente também espera que a lei continue, né, esse ano nos trazendo oportunidades, porque quando a pandemia veio, gente, Gustavo e amigos, o Arranco estava com um projeto novo, que é uma homenagem à nossa madrinha, Beth Carvalho, que é madrinha de muita gente no samba, mas é de fato madrinha do Arranco. Ela levou o Arranco para o samba, para conhecer o pessoal do fundo de quintal, os partideiros, assim, Pauleira, ela realmente interferiu, inclusive, no repertório, na época e tal, cantou com a gente, inclusive eu já subi no palco com ela, no Semente, aqui no Rio, né? E que é um bar muito tradicional, que rolava muito samba, e a gente estava exatamente ensaiando, e assim, às vésperas de assinar contrato com gravadora, tudo agendado para entrar em estúdio e gravar Odindinha, que é o nome do nosso próximo álbum, né? E aí coisou tudo, tá tudo coisado, né? A gente ficou assim, sem saber o que fazer. Hoje nós retomamos os ensaios virtualmente, o álbum está praticamente pronto, e estamos tentando viabilizar uma forma de gravar para que isso não fique interceptado, assim, mas é muito difícil, de fato. Hoje é dia de TBT, né? Esse dia 15 de abril, que estamos gravando aqui esse encontro, é uma quinta-feira, né? E eu postei um TBT exatamente de saudade do palco, né? Porque é muito difícil para a gente não ter o encontro, não ter o palco, fazer um show sem público, como foi quando gravamos esse álbum ao vivo, é a coisa mais estranha do mundo. Não tem o calor das pessoas, não tem aplauso, parece um eterno ensaio, que nada acontece. A gente tem que tirar realmente do útero, assim, imaginar o impacto que aquela obra pode estar tendo nas pessoas através das redes, né? É bem difícil, mas estamos aqui resistindo, porque a arte é resistência, e não vamos quebrar nem o vírus, nem esses rapazes que você citou aí, que moram aí perto de você. Cacá, eu só vou fazer, se você me permite, uma correção na sua fala aqui, que me chamou a atenção. O dinheiro não é da Lei Aldir Blanc, hein? O dinheiro é do povo brasileiro, entendeu? Que demorou, mas reconheceu a importância dos artistas e, graças a Deus, nos beneficiou da falência total, né? Eu, particularmente, aqui reconheço aqui o trabalho de quem esteve à frente aqui em Brasília, lutando a deputada, né? Ou as deputadas, né? Que todos nós sabemos quem foram. Só para a gente não achar que a gente... Não, muito importante você falar isso, né? E, aliás, muito legal você citar essa mulherada que está aí na linha de frente da nossa luta, né? Porque elas foram fundamentais para que a lei fosse aprovada. Mas certamente,
o povo que, inclusive, valoriza demais a cultura e está nos apoiando de uma maneira, né? Todo mundo sacando que não dá para viver sem arte, gente. A gente não respira. Mas olha só, vamos agora então. Ixi, agora a conversa vai rolar, porque no meio das conversas aqui eu já anotei as minhas hashtags para ir encaminhando aqui um raciocínio associado aqui à atividade de vocês. Uma das coisas que me chama muita atenção é que eu percebo uma farta produção assim, né, discográfica, né? E discográfica associada a produções ao vivo, né? Então, assim, tem todo aquele encadeamento da criação que passa pela materialização até chegar na promoção e chegar lá no lançamento. Isso é uma trabalheira, como todos vocês sabem muito melhor do que eu. E isso, de uma certa forma, se impõe, ou se impôs durante muito tempo, porque havia uma percepção de relevância, né? Então, assim, quando o Mauaca diz que pesquisava mulheres do mundo, né? Quando o Ordinários fez um disco do... Opa, entrou aqui Gabriel Levi. Espero que o Gabriel Levi também não seja Gabriel Levi é do Mauaca também. Graças a Deus. Né? O Ordinários fazia pesquisas aí de Carmen Miranda, né, entre outras coisas, o Arranco, que tem esse forte trabalho associado com samba, e o Equali, que não ficou muito claro para mim assim como é que é a coisa estética ou artística do Equali. Bom, enfim, são trabalhos que apostam na relevância, né? E aí eu lhes pergunto, independente da pandemia, em tempos assim de digitalização, de fragmentação de formatos, como se manter relevante nos dias atuais, do ponto de vista artístico, numa relação com os públicos de vocês ou com públicos variados? Como se manter motivadamente relevante internamente? Internamente não precisa, mas nessa relação com o público. Quem quer começar? Ou a pergunta ficou muito confusa? Você está falando em tempos de pandemia ou no cenário? Não no cenário, porque hoje, né, hoje a gente... Hoje são 40 mil músicas por semana que vão para essas lojas digitais, né? E aí tem aquele monte de formato, de promoção. Então, assim, como é que você se mantém relevante no meio dessa quantidade absurda de milhares de formatos? Eu acho isso um grande desafio. Eu ainda estou me acostumando, né, com o Mauaca a adentrar melhor essas plataformas. A gente está em todas as plataformas por conta da nossa distribuidora, que é a Trattori. Então, felizmente, ela faz esse serviço de distribuir para Deezer, Spotify, etc, etc. Mas eu ainda acho que a gente explora mal isso, a gente não dá conta de fazer entender o nosso público como que ele chega até essas plataformas. Eu acho que tem ainda um hiato na comunicação. As pessoas não entendem muito, ainda a coisa o nosso público é um público já acostumado com CD e com DVD, né, querem pegar, então às vezes você fala, tá disponível no Spotify, às vezes a pessoa não sabe como funciona, que ela pode abaixar, né, então eu acho que em termos de financeiros, para a gente é um grande desastre, porque a gente durante muito tempo vivia de venda de shows, de CDs nos shows, né, isso sempre era uma renda que dava uma engordadinha no cachê, melhorava significativamente. Hoje, não mais. Mas eu acho que a gente tem que realmente reorganizar a nossa cabeça e tentar explicar de uma forma clara e objetiva para o público se interessar por esses novos formatos, porque a gente percebe que muita gente ainda tem dificuldade de conhecer esses lugares, né? Tem dificuldade ou, na opinião de vocês, esse público não vai virar um consumidor do que você se propõe a fazer se a única ferramenta, se o único canal for o canal digital? A Tayana levantou a mão. Vai lá, Tayana. Não, só para complementar um pouco a fala da Magda e te respondendo um pouco, Gustavo, eu acho que tem um lugar também, não sei se os colegas veem assim também, do público específico do grupo vocal, né? Quem consome música vocal, né? Que, como a Magda falou, é um público que tem uma busca por um DVD, pelo CD, né?
O Equality, especificamente, te esclarecendo, a gente tem 3 CDs lançados, um em homenagem a Gil, outro em homenagem ao Milton e o terceiro ao Caymmi, né? Então a gente faz esse trabalho de pesquisa de repertório também. Mas eu acho que a gente também precisa encontrar, enquanto grupos vocais, formas de atrair esse público que já consome também a música nas plataformas digitais, né? Então, às vezes, o Equality tem feito isso agora nesse momento pandêmico, né? Assim, de postar atividades autorais de alguns membros do grupo, né? Porque atrai o público que ouve o material da Kat, né? Que é uma compositora do grupo, o público que já consome através do YouTube a música do Flávio, né? E como trazer essas pessoas também para o universo da música vocal e ampliando esse público. Às vezes eu sinto que o nosso público ele acaba sendo sempre o mesmo, né? As mesmas pessoas ouvem os mesmos grupos. Eu acho que essa pergunta que você está provocando a gente é uma pergunta que move, pelo menos me move, há muito tempo, né? Aqui, a dupla Ordinários, e não, né? Levantou a mão também. Vamos lá. Sobre essa questão da relevância, eu acho que o que a gente faz, né, o tipo de música que a gente faz é um tipo de música marginal. Eu me sinto muito assim, uma marginal da música, né? E tenho certeza que seguimos sendo irrelevantes do ponto de vista do mercado, do ponto de vista da mídia tradicional, né, da grande mídia. E sim, isso é uma coisa que é um fato assim, da nossa vida, né? E eu acho que no caso do Ordinários, a gente encontrou uma forma encontrou uma forma de chegar a um público que eu acho que a gente nem imaginava que existia, assim, que foi produzindo material audiovisual. Então, desde o início do grupo, a gente tem esse trabalho. Então, a gente nunca pensa a música só como um áudio. A gente, desde o momento em que o Augusto faz os arranjos, né, isso é uma coisa desde o início mesmo. O arranjo já vem com uma imagem. E acho que também uma coisa que motiva muito a gente é que, dentro dessa aparente irrelevância para o mercado, né, no sentido de que um grupo vocal talvez não vai virar uma Anitta, né, a gente não vai vender CD, não vai gravar propaganda para empresa grande, não vai fazer eventos corporativos e ganhar 50 mil, 300 mil reais de cachê, 500 mil reais de cachê. Mas nunca diga nunca. Enfim, estamos aguardando. Mas o fato é que a gente é muito motivado porque, na verdade, quem está dentro dessa área, como em muitas outras de música, que tem muito mais coisa fora da mídia do que dentro, as pessoas fazem porque tem um impulsionamento artístico, né? Então, eu acho que a relevância cultural ela está associada com o fato da vontade do artista de querer fazer alguma coisa. Exatamente. Então, na verdade, a gente... Não é que a gente não esteja interessado na opinião do público, e ela nos interessa muito, principalmente que eles gostem, mas, por outro lado, o motor, né? Quando o motor do artista vira só o que vai vir do lado de lá, você está um pouco perdido, a gente sabe disso, né? Então, acho que, para nós, essa questão de você poder ir fazer um show e passar pela plateia e poder dizer que você não conhece ninguém. Poder fazer um show que ultrapasse o nosso círculo, né? Ali mais próximo. Acho que esse foi o nosso objetivo desde o início. Assim. A gente queria poder falar com mais gente, com outras pessoas, com os amigos e com os amigos dos amigos e com outras pessoas que de repente não... Então, aí tem uma insistência também, né? Quem está nessa área está vendo aí carreiras de 25 anos. Exatamente. Insistente. Gostar do que faz, senão vira um martírio, né? Senão vira uma tortura. Né? Então, acho que a relevância ela tá em pequenos gestos, né? Ela está em pequenas conquistas. Claro. É porque, antes de passar a palavra aqui para a Cacala, uma outra live que nós fizemos aqui, não lembro de qual categoria exatamente, teve o sujeito até fez uma síntese dessa conversa que a gente está tendo aqui. Ele chamou assim: olha, Gustavo, nós estamos vivendo a uberização do conteúdo. Aí eu falei, porra, isso é interessante.
Cacala, fala você agora aí para a gente finalizar esse bloco. Agora a gente está no clima de blocos aqui. Super concordando com os amigos, né? Eu acho que é muito relevante para nós, é o que nós somos, né? O trabalho que viemos fazendo, no caso do Arranco há 25 anos, diz de nós, da nossa essência. Então, sendo relevante para nós, é o que nos move a não parar. Agora, a internet é uma coisa muito delicada, muito difícil, né? A música digital, a coisa das redes, porque, assim, na hora que eu publico um material, ou audiovisual, ou no Spotify, eu publico, em tese, eu tenho a possibilidade de alcançar tantas pessoas quanto a Beyoncé, quanto a Anitta, né? Então, é uma democratização para o artista mostrar o seu trabalho, sim. Mas a questão da entrega desse trabalho, ela exige muitas coisas. Esse trabalho não é entregue da mesma maneira equilibrada como a Beyoncé ou a Anitta são, né, para o público. Então, é muita relação, gente. Eu virei um trator durante a pandemia, talvez como defesa para conseguir sobreviver, né, a tudo isso que a gente estava vivendo, e trabalhando, inclusive, fazendo com outros trabalhos. Eu estava lançando um álbum com outro grupo meu, e foi muito trabalho para resultados pífios. Resultado monetário, você está falando. Monetário, e também, assim, nós até hoje, depois de um ano trabalhando como um trator, não alcançamos 1.000 seguidores no YouTube, por exemplo. Você girar 1.000 no YouTube para poder sonhar em monetizar é um negócio muito difícil. Principalmente porque o trabalho de grupo vocal, como a Maíra bem falou, é um lance de nicho, né? Não é um público tão vasto assim, embora quem ame seja loucamente apaixonado, né? E a gente precisa ensinar tudo. Nós temos um público, o grupo vocal, ele tem um público de faixa etária enorme aqui no Brasil, né? Porque, assim, o grupo vocal mais conhecido já existe há mais de 50 anos, assim, que é o MPB4, até onde eu sei, né? Poderia dizer que, se não é o mais conhecido, seguramente é um grande sucesso que atravessa aí décadas, né? Murilo Kerr. Tem um aí que se desconfigurou, que é o Boca Livre, né? Parece que alguém andou falando demais aí. Bom, aí é um problema sério. Mas, assim, tem uma faixa etária grande que ama. Eu sei que meu filho, por exemplo, ele fez composição na UFRJ, e ele foi fazer uma aula lá de vocal, né, de coro, e aí ele chegou um dia em casa assim e falou para mim: mãe, agora eu te entendo. Ele vivia falando: não, canta, você sai de um coral, vai para outro coral, que inferno, fica comigo. Aí, quando ele fez a vivência lá, foi fazer aula de coro, ele falou: porra, mãe, quando aquele pessoal, 100 pessoas, abriram aquele acorde para a Zezé Chevitarese, né, maravilhosa, quando abriu aquele acorde, assim, eu me arrepiei do pé até o fio do cabelo. Mãe, é um negócio muito fascinante, eu te entendi, agora eu entendo. E um moleque jovem não tem 30 anos ainda, tem 20 e poucos anos. Então, assim, acompanham o Arranco de Varsóvia desde sempre, né? E todos os meus colegas aí que estão aqui também, eles são fãs. Então, tem uma faixa etária grande, mas é um nicho, as pessoas precisam conhecer, elas ainda têm talvez ainda haja aquela ideia de que coral é um negócio chato, sério, não tem nada a ver com música popular, né? Aquela ideia coral meio engessada, né? Que se tem. E, de fato, então, é muito difícil esse negócio de conseguir trabalhar com a relevância, e é muita relação, gente. Eu realmente estou exausta, mas não desisto, porque é o que eu sou, é a minha vida. Fica aí com a gente aí que você vai sair energizado. O Murilo queria falar, ele tentou me interromper ali, mas eu falo muito. Vai lá, Murilo. Não, Cacala, que isso, não queria te interromper, não. Só sinalizei para falar. Interromper que eu digo colaborar, né? Isso. É que, na verdade, quando a gente fala em motivação e tudo mais, tem outras coisas também que são muito, muito relevantes dentro do que eu já vivi em termos de grupo vocal, tá? Quer dizer, todos nós, a grande maioria, pelo menos, é oriunda de algum coral, coisa assim, que a gente acabou virando um grupo vocal, né?
E a gente tem na história da música vocal brasileira, temos grandes grupos. A gente tinha os Cariocas, que eram fantásticos. Tem ainda o MPB4, né? Quer dizer, tinha o Garganta Profunda, do Marcos Leite, que era um negócio fantástico, que foi o grande modificador da história da música vocal no Brasil. A partir do Marcos Leite, a gente começou a olhar a música vocal de um outro ângulo, onde a gente podia ter movimentação, que é aquele que a Carla falou, né? Quer dizer, aquele negócio do coro engessado, coisa assim. A partir do Marcos Leite, isso tudo mudou. Verdade. Ele lançou aquela ideia do coro que pode fazer tudo, pode dançar, pode fazer cena, pode fazer qualquer coisa. E a partir daí a gente começou uma outra linguagem de música vocal que impressionantemente ela é renovada sempre. Tá? Quer dizer, dentro do que a gente tem desses 31 anos do Equalize, são várias formações e cada vez entrando gente mais jovem. Né? Quer dizer, eu já estou no meu fim do caminho, mas tem gente que está entrando agora novo, 19, 20 anos, que vai fazer o trabalho de renovação. Entendeu? Que vai existir uma renovação em função disso tudo, em função desse trabalho que a gente faz. Por isso eu acho também que os recursos, todos eles estão aqui ainda agindo. O CD ainda tem, o nosso público, muita gente ainda prioriza o CD físico, eu acho que há espaço. A gente vê hoje o ciclo girando de volta para o vinil, né? Agora, realmente, a música digital é um boom, né? É a tendência do momento, mas, sim, é preciso... Muitos do nosso público não conseguem, não sabem, não tem Spotify, a gente tem que mastigar tudo, dar todas as informações, a gente chega e fala, por favor, faça um pré-save do álbum do Arranco, é a mesma coisa que fala na pré-save, como assim? Né? Ainda tem os termos, esses inglesismos aí, né? Então, tem que explicar. Então é incansável. Aí publica, explica o que é pré-save, explica para que é. Eu sei que o artista está soberbado. A gente não tem quase mais como ser artista. Às vezes eu entro numa crise profunda. Eu vou estudar essas coisas de marketing digital, né? Porque é necessário. Eu falo, não, eu não quero. Eu não sou vendedora, eu sou artista. Eu quero compor. Tem uma live aqui, viu, Cacala? Só para... eu fiz uma pergunta numa live sobre... Assim, alguma coisa sobre perspectiva do futuro, como é que você trata o seu trabalho dentro de uma perspectiva no presente, no futuro? O que você está fazendo para expandir o seu trabalho? Era uma pergunta assim. Aí a autora, né, virou e falou assim, estou me especializando em algoritmos. Eu achei que você tivesse especializado em algum canto novo, sei lá. Mas olha só, vamos girar a conversa, vamos falar de sustentabilidade, porque assim, como se mantém grupos tão grandes, independente do momento da pandemia, que a gente sabe que é imantível, né? Não sei nem se existe essa palavra. Mas, assim, como se mantinham? Se vocês são dependentes de relações com editais, né? Com relações com leis de incentivo, o Ordinários, com esse nome, consegue aprovar um projeto na lei de incentivo e vem uma marca que patrocina ou fala, não, esse nome aí eu não quero, não. Como é que é a sustentabilidade de grupos tão sofisticados artisticamente, grandes, né? No mínimo 5, 6 daí para frente, e com as nossas fontes de consumo, deixando de lado a fonte de consumo digital. Como é que vocês se mantinham? Porque daqui a pouco vai voltar e acredito que isso já esteja no plano de vocês, assim, se reposicionar usando mecanismos anteriores e os novos mecanismos. Quem quer começar? Poxa. Caramba. Vamos lá. Congelou todo mundo. Aproveitar o cara tem que entregar o modelo de sobrevivência dele. Assunto delicado, né? Difícil. Mas nesse nível de pessoas que está aqui, ou a gente aprofunda essa conversa, ou então eu vou ligar no Big Brother. Aproveitando, Murilo quer falar ou a gente pode falar? Não, vai você. Como sempre, eu só fiz uma piadinha.
Não, e aproveitar, porque o Ordinários a gente tem, na verdade, a gente nunca precisou passar pela questão do nome em edital, porque, na verdade, a gente não faz edital quase, né? Eu acho que na nossa história a gente passou em quantos editais? 2. 2 só. Pequenos. Pequenos e que foram rápidos. E, na verdade, a gente acaba fazendo uma relação muito com o público mesmo. A gente, a partir do Rio de Choro, que foi o nosso segundo disco, né? A gente fez uma campanha de financiamento. Então tem um modelo aí de campanha de financiamento, legal, Tem, né? pois é. E porque, na verdade, não é que a gente não queira edital, a gente se inscreve, mas a gente nunca passa. Mas tem que continuar, né? Tem que continuar tentando, né? A gente vai tentando, mas a gente não passa. Então, a gente, na verdade, inscreveu o Rio de Choro, que foi o nosso primeiro CD que foi financiado coletivamente. E foi montado para um edital. Foi montado para um edital e a gente não passou. E a gente falou, bom, vamos fazer mesmo assim, né? Fizemos. Aí depois fizemos um notável dedicado a Carmen Miranda e falamos, vamos testar os editais. Testamos. Não passamos também. Aí fizemos uma segunda campanha, fizemos. Aí a gente já tinha alguns clipes, né? A gente tem uma relação muito forte assim de produzir clipes já há bastante tempo. Essa relação com o YouTube e com as mídias digitais, para a gente começou um pouquinho não, bem antes, né, da pandemia. Até de live, essas coisas. De live, a gente já fazia antes, na verdade, live domingueira, a gente fazia, nem sonhava com pandemia ainda, ou melhor, nem tinha pesadelo com pandemia ainda. Mas aí, quando nós fizemos a partir do... Aí o quarto CD foi um CD que eram coisas da internet, né? Quando a gente foi fazer o nosso quinto CD, que foi justamente o Paralelas, né? Foi quando a gente começou com o negócio do financiamento recorrente. Então, a gente está entrando agora, 2021 é o nosso terceiro ano em que a gente tem uma campanha recorrente que a gente lança um single por mês. Então, em 2019, nós lançamos 12 singles dedicados a mulheres compositoras, que foi o Paralelas. Em 2020... E no final vira um CD. Aí no final vira um CD. Aí em 2020 nós fizemos também. E aí o financiamento é para lançar um CD, é para lançar um single por mês. Aí tem a segunda meta, que é para lançar um clipe. Aí a gente, enfim, já tem um tempo que a gente... Graças ao público, chegamos nessa possibilidade de poder gravar, né, e manter. Então, é o que tem, na verdade, mantido o grupo funcionando nesse período. E show, né? Porque aí essas coisas trazem show. A gente fez um monte de show lá em 2019, quando ainda podia. Vira, na verdade, eu acho que é uma coisa que se autoalimenta, né? Se retroalimenta. Porque aí você tem o financiamento, você produz, você tem que divulgar. Você divulga, você chega em mais gente. Quer dizer, eu estou falando aqui, gente, parece que é tipo, não, é um trabalho de formiguinha, tudo muito pequenininho. É uma indústria. A gente ganha pouco dinheiro. Uma indústria miniatura. A gente não ganha nada. Depois a gente ganha R$20, depois a gente ganha R$50. E aí o que aconteceu de muito louco na nossa história, assim, com essa coisa da pandemia, não sei se por a gente já estar talvez muito familiarizada com essa coisa da internet, né, de estar muito presente, assim. Desde o primeiro dia de pandemia, eu e o Augusto fizemos uma live. Então, assim... Live diária. A gente começou a fazer lives diárias que duraram uns 3, 4 meses. Né? A gente fez 90 direto. O pessoal só sabe da Tereza Cristina, mas tem a gente também. Então, são os marginais. Né? Não sai é incrível como é que... Eu já assistia. É incrível, hein, Augusto? É incrível como é que esse país tem uma tendência a ser mono, né, bicho? Em plena época do estéreo, né? Tem que ser a Tereza Cristina, não pode ser... Podia ser 7.1, né? Mas não. Mas essa coisa das lives levou a nossa campanha a crescer. Foi aí que a gente conseguiu essa segunda... a gente tinha conseguido a primeira meta. Estávamos naquela questão, como é que a gente vai fazer agora? As coisas vão travar e tudo. A gente começou esse processo de live diária, só nós dois, porque casal em casa, né? Então, vamos lá. Mas aí a gente também, com essa, né, como a gente está fazendo aqui agora, a gente começou a arranjar um esquema de poder mostrar vídeo dos outros integrantes. Então, a gente
fazia vídeos editando, não era só aqui a dupla, né? A gente dava um jeito de mostrar. Agora tá cheio de ferramenta aí que você fala, né? A gente mesmo o grupo não é uma dupla, o grupo a gente mesmo vai usar esse formato broadcast na realização do prêmio, mas a gente vem assim experimentando todas as ferramentas para a gente ter muita segurança na hora de fazer o prêmio ao vivo, meio gravado, meio ao vivo. E essa coisa aqui também, eu gosto de fazer assim, porque a gente não fica muito com muitas perguntas do público e a gente concentra mais na gente, porque eu acho que a ideia aqui é um pouco passar a realidade de cada um, até porque pode estimular a realidade dos outros que não conheciam. Essa coisa do crowdfunding, né, é excelente. Agora, leis de incentivo, assim, tentar emplacar um projeto na Rouanet, nunca tentaram. Por exemplo, não, a gente tenta. Mas, por exemplo, ano passado, a Aldir Blanc passou, a gente nem viu, porque essa coisa do financiamento coletivo recorrente, no caso, dá tanto trabalho. É fogo isso, né? O que a Cacala falou, a gente fica assoberbada, a gente tem que fazer a divulgação, tem que falar com o benfeitor, dá problema no cartão de crédito, tem que sair ao arranjo. Não, a gente publica todo dia. E no mesmo mês eu estou editando o single que foi gravado, estou gravando um single e estou preparando o arranjo do próximo single. Então é um negócio que você fica alucinado, assim. E a gente não tem dinheiro para pagar produtores para, né, é difícil. Eu mesmo que mixei os 3 primeiros discos do grupo. A gente faz tudo, na verdade, né? A Maíra é a nossa produção executiva, eu sou a produção musical, a gente faz as coisas em casa. Eu gravo com o lance que eu tenho aqui, tenho microfone, tenho não sei o quê, então as coisas são todas feitas de um jeito muito independente, né? Muito bom saber as intimidades, né, assim, de cada um. Magda, Tayana, quem vai agora? Bom, também posso falar, fazer coro aí, já que estamos em grupos vocais, fazer coro ao Ordinários. A gente já tentou muitos editais, a gente conseguiu pouquíssimos dos editais que a gente conseguiu. A Lei Aldir Blanc, a gente teve muita sorte, a gente conseguiu tanto para o grupo, já pelo histórico, né? Então a gente entrou nessa categoria do histórico, já de grupos com uma certa história longa, né? Que deu uma pequena aliviada, assim, ainda que pequena. Então a gente vai fazer contrapartidas aos músicos, cada um deles vai criar oficinas, palestras, vão bolar workshops, enfim. Então isso também, de certa forma, movimenta um pouco a gente. O nosso espaço, que é o Estúdio Mauaca, que é um espaço que a gente tinha aqui, a nossa sede tem ainda, né, que ficou às moscas, né, quer dizer, só a Amanda, a nossa produtora, que continua trabalhando lá. A gente também ganhou um edital da Aldir Blanc para manutenção de espaços daqui do PROAC, né, e eu também consegui ganhar um edital para fazer um videoclipe do Mauaca, que é com uma música do Carlos Antunes e tal. Então, isso deu uma ufa, né, nesse período mais difícil. O único edital que eu considero, assim, extremamente importante, na realidade, 2. O primeiro, que a gente ganhou logo no comecinho, para fazer o primeiro disco, que foi realmente um impulso fundamental, que era a LINC, era a Lei de Incentivo à Cultura daqui de São Paulo, que nem existe mais, que realmente foi importante para a gente estava, né, eu nem sabia como funcionava, não tinha a menor noção de produção, e aprendi a fazer isso na marra ali, virei produtora, porque não tinha quem fizesse para mim, porque ninguém botava fé, né, no trabalho que a gente fazia. Então, eu também acabei arregaçando as mãos e aprendendo a me virar como produtora. E depois, em 2011, a gente conseguiu um belíssimo edital para fazer uma turnê pela Amazônia. E a gente viajou por 6 povos indígenas, fomos até as aldeias deles, fizemos um intercâmbio incrível. E essa turnê foi um ponto, assim, um turning point, assim, para a gente, né? Antes e depois da Amazônia, né? E dali muitas coisas aconteceram e mudaram na nossa visão de mundo e também na forma da gente lidar com um dos assuntos que a gente mais gosta, que é como cantar essas culturas diversas, respeitando, né, todas os seus autores, né, os seus fazedores e mestres de cultura. Mas, assim, é muito difícil, todos os músicos têm outras atividades, né, outros trabalhos, dão aula, uma canta no coral da USESP, a outra dá aula para criança, outra faz teatro de bonecos, o Gabriel é produtor e faz arranjos e produz para outras pessoas, e o trabalho dele. Ninguém vive exclusivamente do Mauaca, isso é impossível, pensando em termos financeiros. Mas
a gente vai se segurando com shows e com alguns festivais que a gente participa, e vai que vai. Continuando aqui o que Magda está falando, né? Com o Arranco de Varsóvia é o mesmo. Todos nós temos outras atividades para nos sustentarmos. O grupo não conseguimos viver do que produzimos como grupo vocal, né? Embora tenhamos prestígio e já estejamos há 25 anos aí trabalhando, né? A gente, sim, também prioriza editais, algumas vezes ganhamos, já inclusive ganhamos e não levamos, porque ganhamos o fomento, por exemplo, do Rio de Janeiro, na primeira gestão do Eduardo Paes, e ele não pagou, e ele empurrou para o Crivella, que também não pagou, e, enfim, isso ficou no passado, e aí, desde aquela época, né, na gestão do Crivella, já vinha sendo sucateado todas as possibilidades, os espaços artísticos e tal. Mas a gente insiste, entramos, né, o nosso produtor entrou com no edital da Aldir Blanc, conseguimos recentemente. Então, vez por outra, dá uma injeçãozinha de grana, alguma coisa. A gente já fez crowdfunding também, e estamos pensando em usar agora para o próximo projeto, que é o da Beth Carvalho, especialmente com o nosso público, assim como o Ordinários faz também, procurando o apoio do nosso público que gosta mesmo do trabalho e acompanha. E show, quando havia, né, era uma possibilidade, quando tínhamos CD físico, também se vendia CD em show, então ia somando um pouco aqui e ali, e a gente levando. Mas eu sou preparadora vocal, sou professora de canto, estou lançando curso online de técnica vocal, a Andréia também dá aulas de canto, Pauleira, enfim, faz arranjo, é regente coral, eu também sou regente coral, então os coros que ele tem seguram a onda dele. Claro que o MPB4 veio dar um respiro para ele, porque, pelo menos pré-pandemia, era um grupo que trabalhava muito e com muito mais constância, então tinha uma saúde financeira melhor. Mas é isso, essa é a nossa realidade. Tayana, Equali, quer dizer, alguém do Equali ou alguém do Mauaca também, que está por aí ouvindo, vamos se manifestar, vai lá. Agora, Letícia, agora chegou a chefe aí. Oi, gente. Então, o Equali é aquela situação. Rio de Janeiro é muito complicado com o edital. A gente realmente... Somos 3 grupos aqui falando, é impossível, né? Quatro grupos, né? Do Rio? Do Rio. Arranco, a Magda estava falando que ela consegue mais. Realmente, São Paulo tem uma tradição muito maior, né? O Rio, infelizmente, a gente não tem essa possibilidade. A gente conseguiu agora com a Aldir Blanc e o Equali também, o Inciso 2, conseguimos um prêmio menor, mas os prêmios grandes, a gente não chega lá, né? Não chega lá nunca, né? E Lei Rouanet também é aquela situação, né? Você tem que ter alguém para pagar. Então, tudo é muito difícil. Então, quando você fala em sustentabilidade, não dá nem para falar em dinheiro, sabe? Não dá para falar em dinheiro. Por que a gente se sustenta, né? Isso que eu queria colocar. Por que a gente está junto, então, se a gente não tem dinheiro? Porque a gente se gosta, porque a gente ama o que a gente faz. A gente está há um tempão junto por isso, porque a gente se adora. O Equali, então, já acabou diversas vezes, né? Tanto o Augusto e Maíra sabem disso. Saíram em um momento que o grupo tinha acabado, porque alguém vai fazer não sei o quê, aí não tem dinheiro, de repente não tem o que fazer, a gente acaba o grupo, daqui a pouco a gente retoma, aquela sempre voltando, né? Como é que chama? Voltando das cinzas, né? Ressurgindo. E com uma campanha de financiamento coletivo que a gente ressurgiu, acho que foi em 2015, uma coisa assim, 13. Chamaram a gente para um show, a gente bancou, vamos voltar a fazer um show legal no CCBB, voltamos em 2013. Vamos gravar um disco, tudo é muito difícil, né? Vamos gravar um disco, vamos fazer um novo repertório Caymmi maravilhoso. Danilo Caymmi estava dando uma força para a gente. Muito difícil. A gente fez o crowdfunding, conseguimos, foi legal, foi favorável, bacana. Só que como sustentar isso? A sustentabilidade financeira é muito difícil, né? Então, a gente se sustenta pelo amor que a gente tem ao trabalho, porque sustentar financeiramente
a gente não ganha dinheiro com isso. E isso é uma coisa muito ruim aqui no Brasil, né? Por que o artista não consegue trabalhar só com isso, só com a sua arte? A gente só consegue quando a gente consegue alguma coisa extra. Não existe aquela coisa de, vamos trabalhar o ano inteiro fazendo isso. Quem é que banca a gente esse ano inteiro? A gente precisava de uma coisa anual. O Equali vai ser sustentado o ano inteiro pela empresa tal. Isso não existe, ou pelo governo, a gente não consegue, infelizmente. Então, a gente não se sustenta realmente, a gente se sustenta individualmente, cada um fazendo o seu trabalho, e a gente se junta porque a gente se ama, e porque a gente gosta do que a gente faz uma coisa de relevância, a gente já ganhou o prêmio, né? Todo mundo aqui já foi premiado, aqui já foi... Né? Até no PPM, né? Até no PPM, até no Prêmio da Música Brasileira. Imagina, um grupo que ganha prêmio da música brasileira, o melhor grupo, e depois não consegue fazer uma viagem porque não tem dinheiro para viajar. Então, a gente passa poucas e boas, né? A gente já passou poucas e boas. Então, é só para dizer isso. A gente se adora, né? Você sabe... Conheço a maioria que está aqui. Fala. Não, a Magda levantou a mão, mas eu queria pegar a sua fala, Letícia. Porque, assim, você sabe o que eu vejo, assim, no trabalho de vocês? Mais ou menos a mesma coisa do Grupo Corpo para a Dança, ou do grupo da Débora Coker para a Dança, assim, ou não sei quem para a OSESP. Eu acho que vocês fazem um trabalho de formação, vocês fazem um trabalho de educação, vocês fazem um trabalho artístico, performático. Né? O trabalho de vocês envolve tanta coisa que eu vendo vocês falarem assim, eu falo assim, mas não é possível que não consiga enquadrar na Lei Rouanet, entendeu? Ou numa outro tipo de lei, para que vocês consigam manter a função acontecendo ao longo do ano, né? Assim como esses grupos conseguem, né? Porque tem muitos elementos aí no trabalho de vocês, né? Eu estive até pensando em fazer isso, rever isso. A gente conseguiu, logo que a gente... No nosso primeiro CD, a gente teve patrocínio da Embratel, a gente deu alguma parte da grana da Embratel para fazer o primeiro CD. Era a Lei Rouanet, tá? Mas, assim, hoje em dia, não sei se a gente vai conseguir, não. Cada vez pior a Lei Rouanet. Não sei se vocês estão... Né? Todo mundo está prestando atenção no que está acontecendo, eles estão segurando os projetos. Não tem nem... Eu sei porque eu trabalhei no Ministério da Cultura. Eu sou parecerista, então eu vejo essas coisas acontecendo e as coisas não estão para gente. Será que foi você que cancelou lá o projeto do prêmio? Olha lá, hein, Letícia? Eu descobri que foi você. Já trabalhei muito no Instituto Federal, hein? Vamos lá, a Magda levantou a mão. Vamos ver o que a Magda... Eu só queria complementar, que eu esqueci de falar, que a gente também fez crowdfunding em 2013 para um CD-DVD que a gente gravou ao vivo num estúdio, e que também foi uma atividade bem interessante, um jeito, né, de levantar dinheiro bem interessante, mas como o pessoal do Ordinário disse, dá um trabalho desgraçado, é realmente algo assim que demanda, né, um tempo da gente, que é ficar cuidando de cada entrega, de cada pagamento, então isso realmente é trabalhoso. E eu queria falar, eu usei a Lei Rouanet uma única vez, porque a gente ganhou esse edital da Petrobras, que era para viajar pela Amazônia, e era obrigado a usar a Rouanet, porque todas as vezes que eu tentei a Rouanet, tipo assim, vou pôr um projeto na Rouanet e tentar conseguir verba, nunca consegui, nunca. Mas esse porque estava atrelado ao edital da Petrobras, então, automaticamente, quem estava fazia Rouanet. Que também foi uma novela mexicana, porque o dinheiro não saía, atrasou, a gente já estava entrando na estrada, 20 dias de estrada, a gente teve que tirar dinheiro do bolso para pagar equipamento de som, porque o dinheiro não chegava. Então, assim, um sufoco absurdo, uma tensão imensa, a gente não sabia se a gente não podia mudar as datas, porque já estava toda a programação e tudo. Então, assim, mesmo quando você ganha um edital, que eu queria dizer isso, é muito sofrido, porque não é uma coisa assim, né, agora tá tudo lindo, tô nadando em dinheiro, absolutamente, as pessoas têm essa visão de que edital é para, né, o artista ficar nadando em dinheiro, e é uma mentira isso, não é verdade, porque realmente o dinheiro é contadinho, né, se você perguntar para cada um, ganhou o que sempre ganha normalmente, ninguém ganha absurdos, ainda mais em grupos grandes como o nosso,
Então, assim, ganhar edital não quer dizer que você está com tudo. Significa que você consegue ter uma verba para produzir algo que você talvez produzisse de uma forma mais difícil ainda, mas não quer dizer que é tudo mil maravilhas e mundo cor-de-rosa. Olha só, Tayana e Murilo levantaram, quer dizer, a Tayana levantou a mão e o Murilo levantou o dedo. Quem vai primeiro? Vai lá, Mumu, vai lá, Mumu. O que acontece, cara, né, a realidade do nosso... Não, na verdade, a realidade da nossa realidade, né, é que a gente não tem, tá, estrutura como tem os grandes artistas, né? A gente não tem condição de manter uma estrutura na qual a gente simplesmente seja o artista. Isso seria o ideal, né? Entra-se num edital desse, ganha-se um edital desse, você não tem que se preocupar com a produção. O grande problema é que, como a gente não tem isso de uma forma contínua, não tem uma entrada de grana contínua, a gente não pode ter não tem condição de ter uma produção profissional, e acaba que toda a produção cai em cima da gente mesmo. E aí fica uma coisa de maluco, porque passa a ser uma produção quase que muito, muito amadora, né? Tá? Para isso mudar, teria que mudar muita coisa. Teria que mudar muita coisa. Teria que mudar a forma como é visto esse tipo de arte, a forma como é remunerada esse tipo de arte. Tá? Quer dizer, eu nesses 30 anos que eu canto, esses 26 anos que eu canto com o Equali, eu canto há mais tempo, mas com o Equali há 26 anos, eu nunca tive o sonho de que eu ia viver disso, porque é impossível. Tá? Hoje, dentro do que a gente tem, é uma coisa impossível você viver de grupo vocal. Tayana. Vamos pegar esse barco do Murilo, né, Gustavo, assim, que você também estava chamando a atenção, que isso também é uma realidade do artista, né, no nosso país, quando você fala do grupo Corpo, e eu não consigo não ver educação e cultura imbricadas, né? Eu sou professora também, trabalho com canto coral em escola, trabalho com percussão, cultura popular, e eu acho que quando o Murilo fala que isso tem a ver com a forma como a gente olha para a coisa, né? Quando a Magda fala assim, as pessoas às vezes têm uma ilusão sobre a lei Rouanet de um determinado jeito, eu acho que falta, né? E aí uma coisa alimenta a outra, né? Falta a gente também cuidar da formação desse público, e eu não consigo imaginar uma melhor forma de cuidar da formação desse público do que trazer esses artistas, trazer essa arte para dentro da formação escolar, né? Assim, para que essas visões sejam ampliadas, né? Então, assim, acho que essa é uma realidade que não é só a realidade dos grupos vocais, não é uma realidade só da música vocal, e que fala muito de como as artes são vistas, nessa dureza que a gente passa, fala sobre como as artes são vistas no nosso país. Eu acho realmente que se a gente quer pensar em alguma mudança nessa direção, a gente precisa pensar em formação de público, né? No nosso diálogo com essas crianças e adolescentes. Na verdade, assim, o que vocês todos estão falando é estrutural, né? Nossa questão é estrutural, né? Magda levantou a mão de novo? Não levantei, mas posso continuar. Acho que o que ela está falando é fundamental, né? Eu também sou da área da educação musical, trabalho com isso há anos, já fiz vários livros, dou muitas oficinas. Super use seus livros, Magda. Adoro. Olha só, já está rolando até uma tietagem já, olha só. Nossa, super. Cantos da Floresta, assim, bomba nas minhas aulas. Ai, poxa, que maravilhoso. Legal. Ai, obrigada, que bom saber que você curte. Então, quer dizer, essa ação como educadora musical, em geral, ela fica muito relegada, mais ainda um 50º plano, né? Porque educador musical, normalmente as pessoas veem como educador musical um músico que não deu certo, né? Um músico que não é bom o suficiente, então ele vai dar aula, né? Então, até essa ideia de que o professor de música, o educador musical, não é um músico,
bacana, né, que faz uma coisa legal, ainda existe. E a produção que existe de educação musical, e eu acompanho isso porque eu sou do FLADEM, que é o Fórum Latino-Americano de Educação Musical, sou coordenadora no estado de São Paulo e acompanho há mais de 10 anos, eu vejo o quanto os educadores ralam, e muitos deles têm trabalhos incríveis, seja como regentes corais, ou como grupos vocais, ou instrumentais, o que for, e realmente é uma atividade que não tem nenhum status, né, de ser algo bacana. E é isso que você falou, Gustavo, falta realmente uma política cultural não só para o artista que pisa no palco, mas para toda a cadeia produtiva. A gente está vendo aqui em São Paulo o nosso técnico de som, um deles, está fazendo um trabalho para levar cestas básicas para todos os técnicos que estão sem emprego, porque atrás da gente tem muita gente trabalhando, tem muitas pessoas que precisam. E também tem esse trabalho de formação, que é trabalho de formiguinha, que ninguém enxerga, né? E que ele é fundamental. Agora, a política cultural, quando ela olha para a arte, essa arte que sobe no palco, ela não olha para tudo o que acontece, porque arte é cultura, música é cultura, é tudo junto. Educação, cultura, não dá para você ficar diferenciando as coisas. Então, pisa no palco é mais importante do que aquele cara que está dando aula para mais de 1.000 crianças de música e fazendo um trabalho que diferencia, que faz a diferença, né? Então, eu acho que realmente, como se pensa, a cultura em geral, a desatrelada da educação é um erro, foi um erro que foi feito e que as pessoas começaram a botar cada um no seu canto, e foi péssimo isso para o Brasil. Antes de passar aqui a palavra para a nossa Cacala Algoritmo Carvalho, eu quero fazer um complemento aqui no que você falou, Magda. Quando eu entrei nessa de fazer essas lives, eu falei, nossa, eu vou aprender um monte aqui, né? Vou pegar um monte, vou colar um monte de coisa aqui para o meu futuro, né? Porque isso aqui, de uma certa forma, é um exercício para a próxima edição do prêmio. E uma decisão eu já tomei. Todas as modalidades do prêmio, elas são agrupadas em 3 pilares, né? Um chama criação, o outro chama produção, o outro chama convergência. Mas eu já resolvi, já estou até conversando com o rapaz da nossa análise de sistema, que eu vou fazer criação, produção, educação e convergência. Eu vou fazer um monte de categoria voltada para a educação, justamente lógico, né? Assim, eu comecei a ser músico porque, né, eu também sou do Rio de Janeiro e assim, as pessoas não sabem que eu sou um baterista até hoje, mas eu comecei assim, substituindo o malandro na torcida do Flamengo, né? Ali em Copacabana, pegava o tamborim, pegava o reco-reco, assim, quando chegava a mãe, chegava a esposa, aí jogavam para mim, eu tinha 7 anos, 9 anos. E depois, quando eu entrei no Princesa Isabel, que é um colégio aí em Botafogo, primeiro dia de aula, eu tive aula de música e o professor chegou com um tarol. Eu falei, esse negócio tem lá na minha rua, lá quando juntou a escola, eu falei, nossa, aqui é a melhor coisa do mundo. Mas, enfim. Então, eu vou fazer isso. Vou fazer um pilar educação. E também fiquei muito animado com a coisa do pilar educação, porque no ano passado, quando nós homenageamos o Cláudio Santoro, que é um educador acima de tudo, eu resolvi agora também botar entre os homenageados do prêmio, que nesse ano serão 3 mulheres, inclusive, representando criação, produção e convergência, e posso até dizer aqui que a representante da convergência, que passa fundamentalmente pela coisa da educação, é uma senhora aqui que colaborou muito em Brasília, uma flautista chamada Odete Ernest Dias, que está com 90 e tal, e está assim, enlouquecida com essa homenagem, que ela falou assim, Gustavo, nunca me homenagearam no Brasil. Mas, pois é, então vai rolar. Vai lá, Cacala. Não, eu queria... Bom, a gente chegou num ponto assim que eu acho crucial. Nós já estamos há 1 hora conversando aqui. Isso que até que eu vou falar. Assim, quem quiser ir embora, me avisa que a gente acaba. Eu vou ter que ir embora por causa desse ponto crucial, que é educação, né? E voz, né? Que é nosso primeiro instrumento, os ritmos do nosso corpo, a importância de que isso fosse trabalhado e valorizado no colégio desde a primeira infância, né? Políticas públicas nesse sentido, isso sim, né, traz a consciência para as pessoas de que a arte e cultura precisa estar na cesta básica.
não é supérfluo. Atividade essencial. Essencial. Então, porque nós sabemos disso, amanhã é o Dia Mundial da Voz, e hoje começa um congresso chamado Congresso Voz Cantada, online, e eu precisarei sair, porque insisto em seguir aprendendo, né? E além de ser uma educadora musical também, eu me inscrevi e começa às 18h30. Então, eu queria dizer para vocês que a gente chegou no ponto mais importante, e eu acho que é bem tocante isso, assim. Me emociona até a gente estar chegando no momento em que eu tenho que sair, que a gente está falando disso que é tão essencial, de entender e ver a arte e a educação como sendo uma ferramenta prioritária para que a gente mude esse quadro, para que as pessoas busquem a música, tenham acesso, percebam o quanto é importante para elas, né? Quando você tem música na escola, você está melhor preparado para qualquer atividade que você vai realizar na sua vida, e especialmente trabalhando com voz e com corpo, né? Com ritmo, que é uma coisa tão conectada com a saúde plena de todos nós, né? Então, queria agradecer muito. Eu realmente preciso sair por causa do congresso. Vamos tirar uma foto aqui, Cacala, para a gente registrar esse momento para a posteridade. Eu vou tirar a foto aqui com o computador, todo mundo sorrindo. Quem quiser entrar na foto aí, deixa eu só pegar o celular, que eu vou também tirar do celular. A Andréia também está aqui, ó, Andréia Dutra do Arranco. Acabou de chegar uma bandeirinha. Então a Andréia fala em nome do Arranco aqui, que eu tinha mais uma pergunta para fechar assim esse meu... Eu tenho uma teoria, sabe, ô Cacala, que é o seguinte, uma teoria não, uma equação, uma provocação, que é o seguinte: acessibilidade mais mobilidade é igual a sustentabilidade? Aí eu estou sempre conversando nesse negócio. Mas olha só, vamos tirar uma foto aqui. E eu agora estou um cara muito esperto com esse processo digital. Eu tiro foto com o computador e com o celular também. Ah, que beleza. Olha só. Então, primeiro com o computador, todo mundo sorrindo aí. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Olha lá. Muito bem, de novo. Agora com o celular. Celular. Todo mundo está feliz? Olha aí, a Xuxa não está não, porque a Marlene Matos foi para cima dela aí ontem e ela está com problemas aí. Bom, Cacala. Oi, querido. Tchau para você. Beijo, gente. Fique firme aí, fique forte, que eu vou só complementar aqui com a galera e depois a gente fala mais. Obrigada, queridos. Amei ver todos vocês. Quando terminar o curso hoje, o congresso, vou lá ouvir uma Mauá. Um beijo, meus amores. Beijo, Cacala. Obrigada, Gustavo. Beijo, Cacala. Beijo, Letícia, Tayana, todo mundo. Murilo. Beijo, Cacala. Mordine, Maíra. Beijão, tá? Beijo. Obrigada, Gustavo. Eu te agradeço. Eu só queria fazer um adendo aqui. Aqui saiu o Gabriel, mas está a Rita e a Zuzu falando nessa questão da educação. O que deu uma sustentação muito importante para o Mauaca, além dos videoclipes que a gente fez e tal, né, a duras penas, foi um trabalho que elas participam, a Zuzu e a Rita, que é a Companhia Coral Mauaca. A gente criou, já tinha esse grupo que acontecia presencialmente no estúdio Mauaca, e a gente converteu isso num projeto digital. A gente se encontra todas as terças-feiras, aliás, estão todos convidados, se um dia quiserem dar um pulinho lá e dar uma palhinha, seria maravilhoso. E a gente está trazendo gente também, não só de São Paulo, mas do Brasil inteiro, que foi uma coisa muito bacana, da gente compartilhar os nossos repertórios, as músicas do mundo, as coisas que a gente conhece, com vários especialistas que são convidados e tal, e essas pessoas se encontram e aprendem as músicas, e cantar em finlandês, em búlgaro, em japonês, e é uma diversão, em música indígena e tal. Então, assim, eu acho que, de novo, né, o fato da gente ter um trabalho consistente trouxe gente que falou, bom, já que eu não posso ver o Mauaca ao vivo, ver um show, eu vou lá cantar com elas, né? Isso foi muito legal, porque as pessoas ficaram tão felizes da gente poder conversar diretamente com elas, elas cantarem junto com a gente fez uns vídeos muito legais, com todos amadores, né, um ou outro profissional, mas a maioria gente que
não é profissional. Então, acho que também tem isso, né? A pandemia, ela criou uma situação que isso deu um enlevo, porque toda semana a gente tem esse compromisso de encontrar com essas pessoas e de apresentar uma metodologia, um jeito, aprendemos a mexer com a tecnologia para poder fazer ensaio com 30 pessoas nesse formato maluco, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar que mesmo em situações difíceis como a gente está vivendo, existem alguns espasmos, assim, alguns insights assim, que ajudam a gente se manter firme aí, tá? A Rita e a Zuzu, as duas. A Zuzu, inclusive, levantou a mão. Magda, você passa a palavra para a Zuzu? Claro, passo a palavra para quem quiser. Vai lá, então, Zuzu, arrebenta. Oi, gente, boa noite. Muito bom, obrigada pela oportunidade aí, né, de a gente estar se manifestando nesse momento que é fundamental que a gente se manifeste mesmo, porque eu entendo agora, ouvindo todo mundo falar de todas as dificuldades e tudo, e sempre pensando, e devo dizer aqui que a Magda é uma grande guerreira, porque ela mantém essa história ali toda no punho até hoje, entendeu? Então isso é um voto para ela muito importante, assim. Realmente ela fala, não, eu fui aprendendo, mentendo a mão, ela se sai muito bem, ela é ótima. E aí essa história desse coral quando a gente fazia presencial, né, ia seguindo aquele ritmo, de repente, pandemia, Zoom, meu computador dava pau, tive que trocar de computador, e aí instalar isso, instalar aquilo, e pegou todo mundo assim, e hoje a gente percebe que acabou ganhando por outro lado, porque a gente pode ter pessoas de qualquer país, inclusive a gente tem pessoas atualmente de outros países que podem participar graças a essa plataforma. Então, a gente vai seguindo dessa forma, né, como pode, e ao mesmo tempo a importância da educação, porque quando a gente faz, por exemplo, trabalho com os indígenas, e essa semana eu dei aula com o livro da Magda, porque eu falei assim, não é o dia indígena, é o mês, eu resolvi isso. Então, as crianças amam, e aí elas vão aprendendo, porque eu leciono para a primeira infância, né? Além dos outros trabalhos que eu tenho, eu também leciono para a primeira infância. Então, é maravilhoso poder levar essa contextualização totalmente diferente do que a gente aprendeu. Porque, como diz um amigo meu, eu venho da escola do Estado, quando eu era criança, eu sou filha da ditadura, entendeu? Então, o meu amigo comenta e fala assim, a gente só via desenho de índio pelado, deitado numa rede, a gente não aprendia absolutamente nada. Então, quando a gente foi para essa turnê e foi transformador, também eu vi o enriquecimento de poder sair fazendo esse trabalho de formiguinha, que é exatamente o que a Magda citou, porque é isso que a gente é nesse momento. O mundo tem que se transformar profundamente. Então, quando eu penso na minha vida, eu também sou humorista. Teve um momento que eu fiz vários vídeos de humor, agora também já estou cansada, porque aquela história, faz um vídeo. Eu escrevo uma coluna atualmente que eu conto histórias da vida artística e tal, numa plataforma digital. A gente foi se reinventando e eu penso que o mundo agora é uma profunda transformação. E a gente percebe que não é só um problema daqui ou de lá, né? Ao mesmo tempo que a gente está seguindo com arte na garra, a gente tem que acudir um parente, porque tem 3, 4 na UTI, o outro foi entubado, o outro saiu, um saiu vivo, o outro morreu. Então, é muito forte. É muito forte. Esse momento agora. Olha só, ô Zuzu, você demorou para falar, mas falou bonito, hein? Não parei mais, né, de falar. Então... Olha só, são 18 horas e 30 minutos, já estamos aqui a 1h15, né? Possivelmente todo mundo aqui tem outros compromissos também. Eu vou fazer o seguinte, essa live está gravada, né? E eu costumo terminar as lives porque eu estou fazendo um filme, sabe, gente? Eu estou fazendo um filme. O filme é o seguinte, todo mundo que participa das lives responde o que é ser profissional da música. E nós estamos fazendo um filme que vão ter 482 depoimentos, porque são 482 finalistas. Aí, toda semana, às 8 horas da noite, toda terça e quinta, a gente bota um fragmentozinho da semana passada, fazendo uma edição, etc, etc, para a gente deixar registrado isso. Eu teria mais uma pergunta para vocês, que era justamente, pegando o que a Zuzu falou, bom,
né? Quais são as perspectivas que vocês estão preparando para o futuro? Porque eu acredito que com esse mundo que se abriu dentro dessa grande dificuldade para todos, possivelmente vocês já estão aí se preparando, né, para uma nova realidade com muitos novos elementos, etc, etc. E a ideia era saber um pouquinho do que vocês estavam falando. Mas como, de repente, todo mundo pode se alongar, mas se alguém quiser falar isso e responder a pergunta, porque a pergunta eu vou ter que escrever o que vocês falaram, mas, ó, são 140 caracteres, hein? Vocês têm que aprender aqui com o pessoal do gabinete que disseram aí que é o gabinete do ótimo. Os caras com 140 caracteres, os caras estão fazendo um estrago, viu? Vamos lá, ó, entenderam aí a provocação? Aguardo pelas Só um comentário, Gustavo, só um comentário. Destruir é mais fácil que construir. Cara. É verdade, isso é verdade. Você quer que a gente faça o comentário agora? A gente já mandou o nosso videozinho, inclusive. Não, aquele lá foi um videozinho, agora é uma frasezinha. Entendi. Faz a pergunta de novo. Não ficar falando esses zinhos, não, porque tem um cara que fica aí né, fazendo mau uso dos zinhos. A pergunta é: ser profissional da música é? Ralar muito. Ralar muito, velho. Ralar muito. Ai, ai. Próximo. Ser persistente e sonhador. Quem falou? Porque agora eu vim aqui para a tela da escrita. Quem foi que falou essa frase? Letícia? Porque tem que ser sonhadora e tem que ser realista ao mesmo tempo, né? É. Letícia Dias. Próximo. Como é que é? Ser profissional da música no Brasil é um ato de loucura. Um ato de loucura. É muito isso mesmo. Próximo. Ser profissional da música é ser cigarra e formiga ao mesmo tempo. Aí, ó. Foi a Maíra, né? Foi eu. Acho que eu diria nessa mesma linha que é um desafio apaixonante. Quem falou? Tayana. Tayana. Desafio apaixonante. Quem falta? Epopeia do Dharma. Olha só, gente, essa foi lá longe. Epopeia do Dharma. Quem falou essa? Zuzu chegou tarde, mas... Quer dizer, falou tarde, mas falou. Mais alguém? Faltou. Eu tenho mais uma. Maíra falou em nome dos ordinários, né? Augusto já se deu por satisfeito. Vai lá, Magda. Tenho mais uma. É manter o céu de pé, como diz Ailton Krenak. Cantando e dançando, a gente mantém o céu de pé. Olha, gente, o que eu diria para vocês nesse momento de encerramento foi o que eu recentemente li no livro do Nelson Motta. Entendeu? Quando ele diz uma frase lá, de um momento da carreira dele, que o Nizam Anais falou para ele, que é o seguinte: o Nelson Motta, o pessoal anda dizendo por aí que o dinheiro traz felicidade, mas não é isso não. A felicidade é que traz o dinheiro. Ou seja, eu acho que esse momento aqui é exatamente um pouco dessa frase. Ainda que a gente não vá alcançar dinheiros, mas a gente certamente sai desse momento aqui muito mais feliz. Eu, pelo menos, saio muito mais feliz para logo mais à noite, para amanhã, para a próxima live, para a próxima semana. Graças a essa fartura, essa riqueza que a gente vivenciou aqui a partir das experiências, das vivências e das contribuições de vocês para a felicidade do país e do planeta. Olha, uma salva de palmas para vocês, viu, gente? Sensacional. É isso. Isso aqui vai daqui a pouco, amanhã, sei lá, na semana que vem, está no YouTube do Prêmio, hoje a gente vai divulgando.
E vamos nos seguindo aí, porque temos aí muitas atividades, emoções, e olha, muita força para vocês, viu? Porque o trabalho de vocês eu tenho que reconhecer. É uma coisa muito especial. Parabéns, viu, gente? Gustavo, te agradecer. Parabéns pelo prêmio. Valeu, Gustavo. Muito obrigado aí por tudo, pela participação aí, pela oportunidade. Gente, beijo para todos os companheiros aí. Parabéns Muito pra bom todos. encontrar com todo mundo. Tchau, gente. Muito Valeu, bom. gente. Obrigada, Tchau, gente. Parabéns. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.